Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão indo? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Ó, fica tranquilo, já passa, tá bom? Vamos continuar então estudando história, compreendendo o que foi aquele fenômeno de aumento populacional, né, que a gente convenciona chamar de Baixa Idade Média, né, a partir ali do século X, que vai se prorrogar até o século X, assim, alguns têm dúvida, né, se é o século XIV, se é o século XV, se é o século XVI, mas é consenso que a Baixa Idade Média, ela parte do século X, né, e ela chega ali no seu auge até o século XIV, século XV, dali em diante já começa a Idade Moderna, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, no Brasil não há muito isso, né? Porque é óbvio, no Brasil não existiu a Idade Média. A Idade Média é um fenômeno histórico da Europa, tá? Não ocorreu no Brasil, tá bom? Até porque no Brasil, em 1100, 1200, né? Tinha indígenas aqui, né? Os índios, tá bom? Então, assim, a gente precisa entender um pouco isso, tá? A Idade Média é um fenômeno europeu, ok? Olha só, eu coloquei alguns tópicos aqui, tá? Pra gente estudar. Primeira coisa que eu coloquei aqui, arquitetura românica, séculos XI e XII, e arquitetura gótica, a partir do século XII. Por que isso é importante? Porque na história, pessoal, a gente sabe, né, que para se estudar a história, ela não é feita só de documentos, né? Isso é uma concepção já atrasada, equivocada, obsoleta, de achar que o estudo da história se faz apenas por documentos, tá? O estudo da história, ele se faz por várias maneiras. No caso aqui na compreensão do fenômeno da Idade Média, a arquitetura das igrejas, as transformações pelas quais as igrejas passaram, tá? Desde o século X, XI, que se estende a partir do século XII, eles vão perceber que a construção, tá? No interior das igrejas, ele resultou, no fundo, de uma necessidade de transformar um espaço que até então era reduzido a um certo número de pessoas, ou que cabia uma quantidade de pessoas, para dar conta de uma população maior, tá? Mas por que será que essa transformação dessa arquitetura ela foi necessária, né? A gente viu que na arquitetura românica existe lá uma estrutura em arco, tá bom? Que é uma invenção romana, né? O arco românico, daí o nome arquitetura românica, ou arquitetura de arco perfeito, né? Ela é uma forma de arquitetura onde não havia muitas janelas nas igrejas. Por quê? Porque para você poder sustentar o muro, o teto, você fazia arcos, né? Só que se você fizesse uma janela aqui, a coisa desmoronava. Então, os arcos, eles eram um suporte para o teto, ok? Bom, o que acontece? Acontece que, como a gente já viu, tá? Nos nossos estudos lá do Hangout, nas nossas aulas virtuais, a gente viu que em determinado momento surgiu uma nova arquitetura, surgiu um novo modelo de se fazer uma igreja, né? Um novo modelo de se projetar aquele espaço chamado de igreja. E lembrando mais uma vez, tá? Quando a gente falar se a intenção for dizer até 1517, basta dizer igreja. A partir de 1517, que ocorre a Reforma Protestante, vou lembrar mais uma vez, aí sim você designa Igreja Católica, tá? Mas até a Reforma Protestante, a igreja é uma só. Bom, então, qual é a diferença principal da arquitetura românica para a arquitetura gótica? A arquitetura românica, ela predomina nos séculos XI e XII, tá? A arquitetura gótica, a partir do século XII. Então, o que acontece? Nas igrejas de arquitetura gótica, você percebe não mais o arco românico, a estrutura românica, né? De volta perfeita, como eles chamam. Mas você vai ver uma construção onde eles vão formar ângulos, tá? E vai se formar a construção de ogivas. Por quê? Para poder sustentar melhor o teto, para poder dar maior capacidade, né, à população de frequentar a igreja. Porque somente no arco
aqui, ó, apaguei, vou colocar de novo, você ficava limitada à construção da igreja. Agora, a partir do momento que você constrói ogivas, né, arcos entrelaçados entre si, e daí você tem uma maior disponibilidade, você vê uma nova forma de, não só de viver a Idade Média, mas de se cultuar a Deus também. Então, esse estilo aqui gótico, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é mais ou menos assim, ó, gótico porque ele pretende o quê? Ele pretende uma união com Deus. Então, as torres góticas das igrejas, elas têm essa forma de dedo, né? Como se fosse uma ligação do homem medieval para com Deus, ok? Eu sugiro que vocês deem uma olhada na apostila de vocês. Tá lá a Catedral de Notre Dame, que infelizmente pegou fogo, né? Tem uns anos já, se eu não me engano, acho que já tem mais de um ano, com certeza, tá? Pegou fogo, perdeu-se lá a torre, até hoje não se sabe se o incêndio foi proposital ou não. A Catedral de Notre Dame, ela é um exemplo que serviu até de literatura, né? De exemplo para literatura, de inspiração para o Corcunda de Notre Dame, né? Um famoso conto, famosa história. Ela tem a intenção de que a partir dos vitrais que são colocados nessa igreja, tá? A luz do sol passe por ali e ilumine. Cada vitral desse dizia uma passagem da Bíblia. Vamos lembrar, pessoal, que nessa época a cultura, né, não existia assim, uma cultura letrada. A maior parte do povo era analfabeto. Quem dominava a escrita, quem dominava a leitura, eram somente os monges, tá? Então tá aí a diferença, ok? A arquitetura românica para a arquitetura gótica, a igreja servindo como um documento material, né, uma fonte material de estudo da história, de transformação desse momento vivido chamado Idade Média. Então, a partir do momento que você vê essa mudança, você entende como é que a igreja precisou dar conta desse novo contingente populacional que estava surgindo. Mas você vai perguntar, professor, tudo bem, mas de onde é que surgiu? Por que começou esse crescimento populacional? Ele se deu por conta de quê? A gente viu, tá, que houve algumas técnicas em relação ao plantio, em relação à utilização dos animais, sejam eles os cavalos ou os bois, né? A chamada trelagem peitoral, que antes passava no pescoço, eles desenvolvem junto com a charrua, que é aquele triângulo de metal feito para causar o sulco na terra, né? Sulco é aquilo que tem no pneu do carro, que entra ali a água, aquilo é um sulco, tá? É um espaço, né? Uma cavidade. Então, esse crescimento populacional, por que ele ocorreu? Porque não houve um acompanhamento da tecnologia em si. Chegou um momento que né? Ficou assim uma espécie de estagnação tecnológica, ou seja, a população continuou aumentando, mas a estagnação tecnológica ela parou, ela não acompanhou. E o que foi necessário para isso? Foi necessário uma série de transformações, entre elas a derrubada de bosques, chamada arroteamento, a derrubada de bosques e a drenagem dos pântanos, tá? Por quê? Porque estava tendo muita gente, não estava tendo comida para esse povo todo. Tá? Então o que eles fizeram? Vamos fazer a derrubada dos bosques, que nem a gente faz na pecuária, né? Para plantio de soja, para plantio de milho, você derruba, tá? Você derruba aquela floresta e ali você consegue ver o horizonte, né? Você consegue ver aquela paisagem assim toda reta, né? Típico disso daqui. Então o arroteamento, tá? Chamado aqui de derrubada de bosques e drenagem de pântanos, foi feito para dar conta desse contingente populacional que estava crescendo cada vez mais. A gente ainda não chegou aqui na peste bubônica, tá? Isso aqui está antes do meados do século XIV, de forma a dar conta desse povo que estava crescendo cada vez mais, ok? Lembrando, ó, por que eles estavam crescendo? Porque o aumento populacional não acompanhou, tá? O avanço tecnológico. Ele ficou estagnado. O que é estagnar? É parar, não é ficar obsoleto, mas é de certa forma ficar parado, né? Você não acompanha, fica estagnado, fica parado, ok? Bom, o que acontece? Acontece que na antiga Idade Média, quem tinha direito às terras, quando morria o senhor feudal, era o filho mais velho. E a gente vê aqui a primogenitura. O que é primogenitura? É o direito que o filho primogênito, né? Primo primeiro, gênito do grego gens, nascido. Então, o que é nascido primeiro
tem o direito de herdar essas terras. Só que ele tinha um monte de irmãos, esses irmãos tinham esposas e tinham filhos. E como é que ficava esse pessoal? Ficavam sem terras. Então começou a haver uma mudança, uma fuga de vilas, tá, feudais umas às outras. E eles começaram a guerrear, começaram a fazer saques, a fazer guerras em busca da terra. A terra na Idade Média era mais ou menos o que é o iPhone hoje. Era um instrumento, era um símbolo, mais do que um instrumento, era um símbolo de poder, tá? Tanto é que muita gente desconhece, mas o rei, ele é guilhotinado. Qual é a diferença do rei que é guilhotinado e o servo que é enforcado? O rei que é guilhotinado, ele tem a chance de ter o sangue escorrido para a terra, tá? O servo que é enforcado, não. Ele fica com as pernas suspensas, né, enquanto é enforcado, e não tem o direito de tocar a terra. A terra aqui, na Idade Média, ela tem uma importância vital de ligação para com Deus. O ciclo da natureza, né? A primavera, o verão, o inverno, o outono, a colheita, tá? O homem medieval, ele se marca muito por essa colheita. Essa noção de tempo cíclico, né? Que não é mais uma noção que nós temos contemporânea de tempo linear, tá bom? Então a primogenitura é o fenômeno do filho mais velho herdar a terra. Somente cabe ao filho mais velho a herança da terra. Professor, mas poderia ter filha? Sim, mas naquela época, pessoal, a mulher, ela não tinha muitos direitos, ela tinha mais deveres. Então ela acabava passando a sucessão para o seguinte, e isso gerava uma série de discussões, né? Guerras, às vezes um tinha mais influências que outros, tá? E o que acontece com essa sucessão de guerras? Acontece que o período ele fica tão marcado por guerras e saques que os papas da época se veem obrigados a conceder, a criar uma espécie de trégua, que eu coloquei aqui, né? Trégua de Deus. O que seria trégua de Deus? Olha, não dá mais, a gente precisa dar uma trégua, porque se a gente continuar se guerreando, se a gente continuar se debatendo por terra, vai morrer todo mundo, tá? E aqui eu evoco para vocês um filósofo chamado Thomas Hobbes, tá? Que ele é lá da transição, tá? Entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna, ok? Filósofo inglês, que ele diz que no passado, né, a gente se guerreava uns contra todos. Então é mais ou menos isso daqui, assim, o homem é o lobo do homem, tá bom? Isso aqui a gente vai estudar um pouco mais para frente, especificamente no 8º ano, quando a gente for ver lá o absolutismo, as justificativas do absolutismo, tá? Então assim, a guerra cantava, o pau torava, né, como se diz aqui, né? O pau torava e a população estava morrendo. E o que aconteceu? Pô, a gente precisa dar uma trégua para isso, a gente precisa parar um pouco, depois a gente guerreia mais, né? Então essa constante briga por terras vai justamente causar essa necessidade dos papas, né, promoverem uma trégua de Deus, ou seja, dar uma folga, porque se continuasse assim, né, a coisa descambava. Sucessivamente a isso, vão ocorrer as cruzadas, tá? Que vão ser fenômenos de instâncias culturais, religiosas, onde vai se desejar a retomada daquele território que fica lá no Oriente Médio, chamado como Jerusalém, que ele é reivindicado pelos árabes, né? Pelos muçulmanos, e também por si, do lado da cristandade, vai ser reivindicado pelos ocidentais, ok? Mas isso, pessoal, a gente vê na nossa próxima aula. Tá bom? Por enquanto, a gente vai ficar com isso daqui. Quem quiser uma dica de filme para entender um pouco isso daqui, assim, é óbvio, né? Um filme, ele é uma redução, tá? Quando eu digo redução, ele é uma tentativa de você reduzir um fenômeno histórico a uma compreensão. No caso do filme, uma compreensão midiática, tá? Eu deixo duas sugestões. Ambos são comédia, tá? Desse gênero que se chama comédia. Eu não sei se eles são muito fáceis de achar, assim, mas vocês que conhecem muito mais a internet do que eu, vocês conseguem talvez baixá-lo. Um eu já tinha comentado com vocês, que vai mostrar esse cotidiano do homem medieval. É um filme italiano chamado O Incrível Exército de Brancaleone, tá? O outro filme é uma comédia feito por um grupo de comediantes ingleses da Inglaterra, um filme chamado Monty Python e a Busca pelo Cálice Sagrado, alguma coisa assim. Mostra também a Idade Média. É claro, né? Não é a reprodução ipsis literis, né? A reprodução literal do que foi a Idade Média. Mas ajuda a gente a compreender um pouquinho mais. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Saudades imensas aí. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.